A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Fabrício Souza. Eu vim aqui para trazer uma rápida meditação para o seu coração e para o meu coração nessa manhã, que está encontrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, que diz a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve-se uma festa de casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei-vos. Estava ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei-vos os jarros com água, e os encheram até a borda. E disse-lhe: tirai agora um pouco, leva ao mestre-sala. E assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tinham a água, chamou o noivo. Ele disse-lhe: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto onde nos relata uma festa de casamento em Caná da Galileia. Vejamos que a mãe de Jesus ali estava, e vejamos também que Jesus, juntamente com seus discípulos, foram convidados para esta festa, foram convidados para este casamento. Vejamos bem que aqui no momento que acaba o vinho, a mãe de Jesus vai chegar até Jesus e vai dizer: olha, ele não tem mais vinho. O vinho acabou. Jesus vai falar: mulher, que tenho eu contigo? Que eu tenho com esse teu problema, que isso que te preocupa, que tenho a ver eu? Não é chegada a minha hora. E naquele momento, naquela hora, a mãe de Jesus vai dizer aos serviçais: olha, seja o que for que ele pedir, façai-vos. E depois Jesus ele vai chegar e vai falar para os serviçais: olha, tragam, enche as talhas de água. Eles encheram aquelas 6 talhas de água. E naquele momento Jesus transforma a água em vinho. Jesus dá uma ordem aos serviçais: ei, leva ao mestre-sala para que ele prove desse vinho. Para que ele prova. Leva ao mestre-sala, o mestre-sala prova. O mestre-sala naquele momento, quando ele prova aquele vinho, ele manda chamar o noivo. E ele dá a notícia para o noivo dizendo: olha, os homens têm costume de servir o melhor vinho primeiro. E depois do convidado terem bebido muito vinho, aí serve um vinho inferior aos convidados. Mas você fizesse diferente, você guardastes o melhor para o final. O que eu quero trazer aqui neste momento, nessa reflexão, neste momento, é que o primeiro milagre que Jesus operou foi numa festa de casamento. Naquele momento, naquela hora, quando Maria, a mãe de Jesus, vai até Jesus dizer: olha, Jesus, o vinho acabou. Quando Jesus diz: o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. O que é que Jesus estava dizendo? Você está preocupado com o vinho que acabou. Você está preocupada com o vinho que acabou, mas só que não é chegada a minha hora. A minha hora é diferente. Tu está preocupado quando a bebida acaba, mas só que eu estou preocupada com um casamento que não pode se realizar. Para nós entender o porquê Jesus ele transforma água em vinho. Jesus não transforma em água em vinho porque os convidados não têm o que beber, porque os convidados não têm o que comer. Não, Jesus Cristo ele transforma água em vinho não preocupado com o que o povo ia beber. Mas Jesus Cristo estava preocupado com um casamento que poderia se acabar. Para que nós entendamos este texto, para que nós entendamos esta mensagem que Jesus aqui está nos trazendo através da palavra dele, nós temos que entender a forma do casamento judeu, a cultura judaica. A festa do casamento do judeu é diferente da nossa. A nossa festa de casamento ela dura uma noite, no máximo uma noite e a metade de um dia ou a noite um dia. Mas o casamento judeu, eles comemoravam a festa do casamento judeu, era de uma semana ou mais. Ou seja, se o vinho da festa acabasse, se a comida da festa acabasse, o casamento poderia ser cancelado. O pai da noiva poderia cancelar o casamento, por quê?
Porque se o noivo não conseguiu bancar a festa do casamento, ele poderia bancar a filha daquele homem. E nesse momento, se o vinho acabasse, se a comida acabasse, o pai da noiva poderia cancelar o casamento. E quando Jesus transforma água em vinho, Jesus Cristo não estava preocupado com a bebida do povo. Jesus Cristo estava preocupado. Se acabasse o vinho, a festa de casamento poderia ter cancelado. Jesus Cristo não estava preocupado com o que eles iam beber. Jesus Cristo estava preocupado com o casamento que poderia se acabar. Por isso Jesus Cristo transforma a água em vinho. Por isso que Jesus Cristo transforma aquela água e manda o mestre Sala beber. E no momento que ele bebe, ele diz: o melhor você serviu no final. Moral da história, se nós prestarmos bastante atenção aqui, a mãe de Jesus, ela estava na festa de casamento. E se nós prestar atenção, Jesus, juntamente com seus discípulos, também estava na festa de casamento. Ou seja, quando nós convidamos Jesus para o nosso casamento, ele pega aquilo que poderia se destruir, ele restaura, faz com que aconteça, ele restaura casamento, ele restaura felicidade. Ou seja, a moral da história, a moral dessa mensagem é: convida Jesus para o seu casamento. Porque se Jesus estiver no seu casamento, ele pode restaurar aquilo que o adversário disse: acabou, não tem mais jeito. Jesus Cristo sempre prioriza a família. Deus sempre vai priorizar a família. O Senhor Jesus não vai permitir que o seu casamento acabe. Jesus Cristo não vai permitir que o seu casamento destrói. Jesus Cristo não vai permitir que a sua família se acabe. Ou seja, se você convidou Jesus para estar no seu casamento, no meio da sua casa, no meio da sua família, no momento que a pessoa diz: não tem mais jeito, Jesus Cristo diz: eu tenho a solução. Lembre-se, convida Jesus para o seu casamento, convida Jesus para o seu relacionamento, convida Jesus para estar contigo todos os dias da sua vida. Esta é a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Convida Jesus, porque ele estando, ele pode resolver o teu problema. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus possa vos abençoar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, em nome de Jesus.